queremos retornar àquela condição, não é? Então segue Emmanuel nos ensinando. Numerosas criaturas sentem-se, né, eminentemente sofredoras, né, por não lhes ser possível a prática do mal. Olha a profundidade do que Emmanuel está falando. Nós nos prendemos e sentimos revoltados conosco, com Cristo e com Deus e com os que estão à nossa volta, porque os seus ensinamentos, mesmo internamente em nós, coíbem, nos cerceiam de praticar o mal. Olha a magnitude, olha a bem-aventurança do que é o ensinamento e a revelação do Evangelho e dos ensinamentos que estão no Apocalipse, não é? Revoltam-se outras, porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. O que é o homem fútil, volátil? A volatilidade humana que não sabe o que quer e não se define? Senão isso, o homem revoltado contra os princípios de Deus. É isso que o Apocalipse fala. Por isso que ele causa tanto temor. Mas vencer esse temor em nós é que nós vamos atingir realmente a vida. Mas nós temos medos e incertezas ainda dentro de nós. E isso é um processo natural na nossa evolução, não é? Então, essas tendências, não é, que nos tornam o quê? O que predomina ainda nas tendências, nas escolhas que nós fazemos, né? Aquilo que ainda nós somos condescendentes. Nós aceitamos, nós trazemos de alguma forma, nós queremos mudar, mas isso eu vou ficar, eu vou assimilar aquilo ali, vou trazer aquilo, e continuamos sendo condescendentes com aquilo que nos prende psiquicamente, né, a nossa animalidade, a nossa primitividade e as nossas escolhas anteriores. Ou seja, com o nosso psiquismo inferior, das paixões e dos desejos. Quando nós falamos então das virtudes crísticas, daquilo que ele traz no Evangelho, daquilo que nós ensina, permanecer, padecer, mas lutar e enfrentar, adquirindo essas virtudes, que o iniciado então vai confirmar essa transformação, nós temos que fazer o quê? O que nos ensina então a espiritualidade? Nós temos que assumir um compromisso. Não, esse compromisso não é com uma mera aquisição dessas virtudes. Eu adquiri hoje, mas amanhã, por nossa condescendência, como falamos anterior, nós deixamos. Eu adquiro hoje, relego amanhã. Adquiro hoje, relego amanhã. Amanhã eu tiro isso do meu caminho para ser condescendente, porque eu vou lá me alimentar um pouquinho ainda daquele meu psiquismo instintivo, animalesco, depois eu volto a adquirir as virtudes de novo. Então não há uma constância. Quando eu me sinto aflito, eu vou lá e assimilo novamente. Aí inicio o caminho. Então esse processo evolutivo, ele vai ser muito longo e o sofrimento vai ser maior, não é? Então, quando Paulo fala da esperança, quando nós temos uma esperança fortalecida em nós como virtude, né? Ela não se completa de forma alguma sem uma ação constante nesse processo de transformação. Sem, aí falando conforme as obras básicas, sem a prática das leis divinas. Leiam livro terceiro do Livro dos Espíritos. Lá nós vamos aprender. É um caminho longo, difícil, árduo, que realmente vai trazer aflições. Mas, se nós empreendermos esforço, fatalmente nós vamos conseguir. Então, quando Jesus fala do ouvido, quem tem ouvidos de ouvir, olhos de ver, não é? O que nós temos e que nós continuamos aprendendo nesse caminho. Emmanuel nos diz assim, a fim de prestar a devida, cooperação ao Evangelho, ou seja, a boa nova, a revelação, não é? É justo nos incorporar, trazer para dentro, não é? A caravana. Porque o que nós somos nós aqui, espíritos encarnados, se não uma caravana de espíritos encarnados caminhando junto para retornar pelo caminho da porta estreita. Porque quando vamos chegando lá, toda a humanidade quer retornar, se estreitam os caminhos. Porque os valores que nós abandonamos para escolher os valores do psiquismo inferior não adentram lá. Por isso que gera sofrimento, não é? A caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, com o ser crístico, que também nós temos em nós, não é? Então, nós precisamos ter esse ouvido de escutar. Por quê?
se nós tivermos esse ouvido interno para auscultar, né, que é o termo mais correto, nós vamos desenvolver, então, como nós falamos antes, essa capacidade intuitiva para fortalecer em nós o quê? A nossa compreensão interior. Tendo essa compreensão, nós vamos então nos libertando definitivamente, nos fortalecendo, não é, dos vínculos anteriores. Ou seja, para ser, como Paulo diz, um com Cristo. Como Cristo dizia, eu sou um com o Pai. Não é? Ou seja, um em propósito, em objetivo, em sintonia. Por isso que ele é o mediador de Deus para nós. E nós temos que tomar cuidado com os mediadores dos homens. O nosso mediador via Deus é o Cristo, porque ele é o intercessor direto, pela via da consciência. Não é? Então segue Emmanuel, compreendendo, olha, que o amigo leal é o que não procura contender. E nós, nesse processo de mudança, quanto mais difícil for nós nos despojarmos disso, nós conflitamos com o outro. Isso seremos obstáculos, né? Aquele que é causa de escândalon, que significa obstáculo em grego, seremos obstáculos para o nosso próximo e para nós mesmos. E devemos estar sempre disposto à execução das boas obras, das boas tarefas, ou seja, de ações, então, internas e externas, né, que nos levarão a quê? Nós iremos nos tornar o quê? Esse vencedor, que vai receber, então, a coroa da vida. Ou seja, o que conquistou a quem? O outro, o mundo, os desejos, as riquezas, o orgulho, o egoísmo? Não, aquele que conquistou a si mesmo. Esse é o grande vencedor que não sofrerá a segunda morte. Ele alcançará a imortalidade consciente, não é? Ou seja, participar do espírito evangélico é partilhar das decisões do Mestre. Olha o que ele diz, é partilhar das decisões do Cristo. Cada decisão que o Cristo em si mesmo, não é, tomou, cumprindo. Olha, se ele cumpriu os desígnios do Divino Pai que estás no céu. Foi dessa forma que Jesus partilhou as tuas decisões, o seu caminho e que ele nos ensinou. Então nós vamos lá na segunda carta aos Coríntios, que Paulo vai nos trazer um grande ensinamento para nós entendermos profundamente e deixarmos de temer o Apocalipse, os ensinos do Apocalipse. Pelo contrário, ele nos ensina que a vida, que a imortalidade da alma e tudo que suscita a nossa evolução humana nas moradas do Pai, está falando aqui de vida, de uma imortalidade lúcida e superior, não é? Então lá fala da esperança da glória. Olha o título que os teólogos dão aqui, não é? Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Portanto, não nos acovardamos, olha, não nos acovardamos. Se o nosso exterior vai se desfazendo, a carne, isso é um processo natural, não é? Nosso interior vai se renovando dia após dia. Se nós enfrentarmos os padecimentos e as aflições, não é? A nós que temos, olha, o olhar fixo no invisível, no plano espiritual, no mundo espiritual, na vida em essência, e não no visível. Olha o que Paulo disse, e todos nós sabemos o que Paulo sofreu. A leve tribulação do presente, Paulo está falando lá do seu presente, e nós aqui. A leve tribulação. Será que nós estamos sofrendo tudo isso que nós achamos? A leve tribulação nos produz uma carga incalculável de glória, pois o visível é transitório e o invisível é eterno. O padecer. Será que Paulo não está respondendo? E eu estou optando responder pelo Evangelho, nós vamos concluir com João, para nós vermos, não com o argumento dos homens, mas das próprias Escrituras, do Evangelho. Nós temos uma série de passagens que podemos continuar, mas senão vai ficar interminável. E eu peço a compreensão dos amigos, aqueles que puderem assistir as duas partes, porque nos próximos temas nós vamos entrar direto no assunto, então, não é? É porque a finalidade, o objetivo aqui, eu entendo como um objetivo nobre, para que nós possamos desmistificar, tirar esse medo, esse temor de nós, de algumas coisas. Às vezes pessoas falam comigo, eu não gosto de estudar algumas passagens, que eu fico com medo.
Como que o evangelho, a boa nova, aquilo que nos faz realmente sermos esse ser ressurreto, que nasce novamente, que ressurge dentro de si, Jesus, o Cristo, seus apóstolos, seus enviados, podia trazer como uma mensagem verdadeira ao homem aquilo que pudesse fazer o homem temer. Ter temor de enfrentar a vida e a si mesmo, não é? Quando prossegue Emmanuel, então, não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Olha, ou seja, porque se nós não temermos, se nós enfrentarmos, Tiago, no capítulo 4, versículo 8, Tiago diz, olha, não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Se nós não temermos, se nós enfrentarmos isso, primeira consequência, nós vamos passar então, nós vamos ter sucesso nesse processo de descondicionamento. Ou seja, o quê? Dos nossos instintos primitivos. Ou seja, aqueles que nos aprisionam, né, do psiquismo inferior. E Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 12, ele diz, feliz o homem que suporta a prova, e que ao vencer receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam, não é? Mas no capítulo 4, versículo 8, Tiago nos ensina outra coisa muito mais profunda, para que não venhamos a temer essas colocações e essas interpretações humanas. Tiago diz, aproximai-vos de Deus, aproximai-vos de Deus. É necessário que nós nos aproximemos de Deus, porque Deus está próximo de nós, está dentro de nós, nunca deixou de estar em nós, não é? Para que nós estemos? E ele diz na frente, na medida que nós aproximamos de Deus, ele diz assim, purificai vossas consciências indecisos. Ou seja, na medida que nós evoluímos no nosso psiquismo, na nossa mente superior, espiritualmente caminhando no nosso processo evolutivo, essa indecisão é vencida. E aí nós deixamos de pensar em conformidade com as dualidades e com os preceitos que ainda são obstáculos no nosso caminho, na nossa evolução. Então, para nós encerrarmos, diz assim, olha, um pai não distribui padecimentos. Um pai não distribui padecimentos. É brilhante o que Emmanuel coloca aqui. Dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 5 a 13, Paulo tem um ensinamento lá que os teólogos dão Deus como educador, Deus Pai e educador. Deus Pai e educador, olha, presta atenção. O que Paulo está falando? Deus como um educador paterno, ou seja, e ele diz assim, aguentai por vossa educação, pois Deus vos trata como filhos. Como que nós podemos falar em castigos, em mortes horrendas? O processo da morte, seja ele por tragédias, por doenças, ele é um processo natural e ele acontece isso desde o início da humanidade na Terra. São lições, são aprendizados, mas para isso nós temos que entender o processo da imortalidade da alma, da reencarnação, de Deus, da multiplicidade dos mundos habitados, da nossa eternidade enquanto espíritos. E para encerrar, então, meus amigos, nós vamos encerrar com o próprio João, na sua primeira carta, né, no capítulo 4, versículo 8, com o próprio João. Se João escreveu essa carta, dizendo tudo isso, como ele poderia trazer castigo, temor, não é? A ira de Deus para a humanidade, como ele poderia escrever o Apocalipse, não é? Porque o Apocalipse foi o seu último escrito, se ele afirmou aqui na sua primeira carta, ele diz o seguinte para nós encerrarmos, Deus é amor. Já derroga qualquer ideia humana que coloca esses misticismos, essas falsas profecias, esses armagedons prescritos e escritos apenas pelos homens. Queridos, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Todo aquele que ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhecia a Deus, não conheceu a Deus. Agora, olha, já que Deus é amor. Prosseguindo, no versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Então os que afirmam, se nem viu, como conversou com Deus, como tem certeza que o Cristo diz, que isso é tudo castigo.
É só estudarmos a evolução humana. Se nos amarmos uns aos outros, olha, Deus permanece em nós. E o amor de Deus está consumado em nós. Então, tem alguma tragédia? Tem algum castigo? Tem alguma violência de Deus e do Cristo? Castigando quem não é cristão, quem não é católico, quem não é evangélico, quem não é espírita, ou quem não segue os preceitos de Jesus? Os nossos irmãos que estão em todos os continentes, em todos os povos, em todas as culturas. Todos que amarem a Deus verão a Deus, não é? E então ele prossegue. Deus é amor e quem conserva, olha, conservar, é essa a ideia. Conservando, enfrenta os padecimentos. Conserva o amor, permanece com Deus e Deus com ele. O amor chegará em nós à sua perfeição, verbo no futuro, chegará, se enfrentarmos os padecimentos, não é? Se formos no mundo o que ele foi, o Cristo, e esperarmos confiantes no dia do julgamento. No amor, prestem atenção agora, meus amigos, para nós encerrarmos. No amor não há lugar para temor. Ao contrário, o amor desaloja o temor. Lembra o termo que Emmanuel falou lá? O Cristo constantemente tenta alijar o temor da caminhada. Olha, desaloja o amor, pois o temor se refere ao castigo. Esse castigo somos nós mesmos que trazemos a nós, nas escolhas que nós permanecemos. Olha, e quem teme, olha, quem teme não alcançou um amor perfeito. Então vamos olhar para nós mesmos. Na realidade, o único ser que nós temos que temer somos nós mesmos. As nossas escolhas, aquilo que nos dificulta aproximarmos de Deus, como Tiago falou. Quando vencermos isso, quando despojarmos, quando expurgarmos de dentro de nós e aprendermos a caminhar com maior equilíbrio, com certeza, os nossos padecimentos serão bem menores. Não significa que serão externamente, mas dentro de nós enfrentaremos tudo isso com maior lucidez e equilíbrio, caminhando com o amor de Deus em nós, do Cristo em nós. Um abraço a todos. Me perdoe o tempo, isso não acontecerá mais. Mas como é a abordagem do Apocalipse, era necessário ter esse entendimento, para que possamos juntos ter maior tranquilidade na nossa jornada. Um bom final de semana a todos, com muita saúde e paz, a seus familiares, a seus convivas, em seus corações. Que assim seja.